junto aqui de novo no Cultura Mulher. Eu, Suziane Borges, temos um convidado super especial que nós vamos falar sobre um assunto que a gente iniciou, né, com esse convidado lá em abril. Ele está retornando aqui, é um prazer recebê-lo e a gente pode conhecer um pouquinho mais dele num blog, que daqui a pouquinho vai dar um endereço, e ele dá um conceito de adaptações. Ele diz que a adaptação é a capacidade de interação com o meio ambiente. Significa não mais estar, não só estar, mas fazer parte dele e depender dele tanto quanto ele depende da gente. Essa dimensão de associação entre os seres vivos, né, que o blog então trabalha e tenta esclarecer, mostrando o universo como um sistema complexo, adaptativo, no qual a soma das partes pode ser maior do que o todo, porque uma vez cada parte já insere essa dimensão do todo. É um blog de biologia teórica, olha só. E quem responde por esse blog é o biólogo, mestre e doutor em ciências pela Fiocruz, o professor universitário Valdemiro Romanha. E ele está aqui com a gente. Boa noite, professor Valdemiro. Boa noite, Suziane. Prazer estar aqui de novo com você. É uma alegria ter sido convidado novamente. Pois é, a gente vai te chamar pelo seu nome carinhoso, de Miro, né? Vai ficar mais simples, a gente já vai ficando íntimo assim, para destrinchar esse assunto aqui, que é fascinante, mas tem uma complexidade. A gente quer hoje trazer isso para mais perto da gente. E nós vamos fazer isso, Miro, a partir da interseção e da conversa com o universo da fotografia, né? Que também é sua praia, né? Por ocasião do dia 19 de agosto, que foi comemorado o Dia Internacional da Fotografia, nós exibimos algumas fotografias suas aqui, né? A gente quer sempre prestigiar as pessoas que estão fazendo as coisas na nossa cidade, né? Fomentando a cultura, a educação, a pesquisa aqui na nossa querida Cabo Frio. Então a gente vai começar, para estimular o nosso bate-papo, com um vídeo que nos mostra exatamente isso, né? Então, a partir do olhar do fotógrafo, a gente quer pensar o olhar do pesquisador, né? Que olhar é esse? E a gente, então, agora vai tentar responder alguma dessas perguntas. Que olhar é esse? Então, o nosso primeiro vídeo. Vamos lá? A foto é a caça. É o instinto da caça, sem a vontade de matar. É a caça dos anjos. Perseguimos, miramos e atiramos e clac! Ao invés de um morto, nós fazemos um eterno. Chris Marker. A minha matriz de universo, a minha matriz criativa é a natureza. A natureza do Brasil. O Brasil é a minha obsessão. Eu interpreto esse país já há 40 e tantos anos. E para mim é como se tivesse começado ontem. Subir montanhas, atravessar grutas. Pela Amazônia acho que eu já fui pelo menos mais de 100 vezes. Já andei mais de 500 mil quilômetros de barco, a pé, de avião. Eu me lembro muito do Tom Jobim em alguns momentos que eu estou falando desse assunto. Ah, o Brasil. O Brasil é para profissionais. Me dá uma certa angústia de pensar que a natureza deixou de ser ameaçadora, né? A natureza está totalmente domesticada. Enquanto que eu gosto mais da natureza que existia quando eu era criança, que a gente tinha medo, né? Ia no mato, tinha medo da onça. Hoje em dia a gente tem pena da onça, é uma coisa muito esquisita. Eu fiquei quase 3 anos para fazer a foto da lua na torre da Igreja da Penha. Porque eu passo ali 3 vezes por semana. Uma coisa que eu sinto que eu tenho na cidade do Rio. Eu tenho um afeto, uma intimidade tão grande que me permite eu estar sempre estudando essa cidade. Então eu via que a lua saía e descia ali. E cheguei aí 4 vezes. No meio da linha vermelha, que você para ali. A Igreja da Penha é muito no horizonte. Então a poluição da cidade raramente permitia da lua, ela sumia. Que haverá com a lua, que sempre que a gente a olha, é com o súbito espanto da primeira vez. Mário Quintana. Pois é, Mário Quintana diz isso, né? E no seu texto, no seu blog, a gente comentou isso aqui no programa que você veio, você usa essa expressão, né? A primeira vez que eu, hipnotizado, observava a complexidade dos tentáculos de uma lula e tudo mais.
que é isso, né, esse súbito espanto? E o que isso tem a ver com o olhar do pesquisador? Assim, algumas fotos parecem até mentira, né? Verdade. Mas o que se faz para conseguir aquela imagem é mais surpreendente ainda. Eu já cansei de vir do Rio de Janeiro para Cabo Frio e parar na Via Lagos para fazer imagens. E é uma situação estranha, porque você está numa situação de risco, né? E aí capturar a imagem e depois ficar pensando sobre a imagem, na pesquisa talvez seja o inverso desse processo. Você primeiro pensa na imagem para chegar a ela, né? A imagem é o resultado final. Mas seja como for, essa aparente contradição leva ao mesmo lugar, que é a imagem, né? A imagem fala como um resultado final daquilo que é o teu sonho, aquilo que você busca. Porque tem um caminho, né, e um trabalho, né, de pesquisa para se chegar a isso, né? O fotógrafo falando, né, de quantas vezes ele foi à Amazônia, dessa espera por aquela cena, né, de quantas vezes você tem que revisitar, esperar, ver qual o melhor processo, né? Tem uma elaboração de pesquisa aí, não tem? Tem um esforço, né? Tem um esforço e acho que mais ainda o desejo, quando a sua motivação artística, né, de capturar a imagem, ela parte de um desejo que já vem de uma observação anterior, né? Isso é bonito. Ele diz, né, o fotógrafo diz, eu via que a lua descia ali, era ali que ela aparecia, então eu parei na Avenida Brasil, né, também numa situação totalmente complicada para fazer a imagem, né? Quer dizer, o processo, esse caminho, eu acho que é semelhante também à pesquisa. Você pode observar antes também e elaborar uma estratégia para capturar a imagem, né? Esse é o caminho. Aí o caminho, ele pode ser sem muita estratégia, pode ser arriscado ou pode ser planejado, acho que depende do momento. Ciência e pesquisa andam sempre juntos, né? E a gente parece que ciência fica sendo uma coisa complicada e fazer pesquisa muitas vezes fica sendo uma coisa chata, né? Quando o professor vai fazer uma pesquisa, meu Deus do céu, vira... O que é ser um pesquisador? Eu acho que a gente tem a noção clara de que ser é aquela pessoa que vai em busca de uma resposta, né? É claro que, então, você está falando que existe uma pergunta, né? A pergunta surge do olhar, da curiosidade, do observar, do estar presente diante de um evento e começar a pensar sobre ele. Então, ser um pesquisador é ir atrás dessa pergunta. Eu acho que tem uma coisa mais complexa e grandiosa no olhar do pesquisador, quando tem junto uma questão da essência, né? O porquê que você quer responder, o porquê desta pergunta, né? Existe uma pergunta por trás da pergunta, né? E eu acho que essa pergunta por trás da pergunta que faz a pessoa sair de um estágio de ser pesquisador e ser um cientista, né? Tem duas questões aí, os dois buscam uma resposta, mas o cientista tem a pergunta por trás da pergunta, e a pergunta por trás da pergunta é sempre existencial, que é uma questão bastante discutida, mas a ciência tem um caminho existencial. O pesquisador, não obrigatoriamente. Porque um blog, né? Parece que você começou a postar, não sei se me engano, em 2009, né? O que te fez esse mecanismo, né, que hoje é tão usado, mas como pesquisador, o instrumento do blog favorece em quê? Essa relação, né, com seus alunos e com o seu conhecimento? Bom, acho que o blog, a princípio, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta de interface simples, amigável, né? Que coloca leigos, aí tem essa questão, diante de um instrumento que antigamente só um especialista podia fazer um programa e interpretar interfaces complexas, né? Não, hoje o blog coloca qualquer um, né, diante de uma ferramenta onde você pode se expressar o que você pensa.
Por que o blog? Né? Por que eu quero me expressar a partir de um blog? Simplesmente porque o conhecimento é fascinante e vem junto aí uma necessidade de dividir, né? De colocar o conhecimento científico, que muitas vezes é hermético, fechado, de uma forma simples, para que o outro possa ter acesso também. Então, o blog vem no bojo de uma concepção de divulgação científica. A ideia é fazer divulgação científica e tornar um assunto hermético, aparentemente, menos hermético. Pois é, um blog traz essa possibilidade, né, de interação, e eu encontrei vários depoimentos, né, de alunos comentando sobre as aulas, e eu trouxe um aqui, de 15 de maio, que ele fala da diferença, que foi comentado na aula, né, sobre contaminação e poluição, dos tipos de contaminação, com várias contaminações de rios, agentes químicos e físicos, do lixo desejado neles, né, poluindo. Isso tudo causa sérios danos para os próprios seres humanos e animais, proliferando doenças como hepatite, cólera, amebíase e outras. Nós, profissionais da saúde, né, devemos zelar pelo nosso meio ambiente, conscientizando a população a jogar o lixo no local correto, não poluindo os rios e assim evitando doenças. É um depoimento da Ana Carla, do 3º período da noite da enfermagem. Como é que é receber esse retorno, né, do conhecimento que foi colocado e aí essa interação, né, do retorno do saber? Ana Carla, parabéns, Ana Carla, pelo retorno. Eu acho que é isso aí mesmo que a gente que se espera, né, de alguém que está buscando alguma coisa, retornar com um saber já processado, né? Porque isso você vê que é uma reconstrução totalmente dela, né? É uma reinterpretação daquilo que ela está ouvindo, daquilo que ela está vendo, né? Então isso aí é fantástico, assim, é bem gratificante ouvir esse tipo de coisa. E me parece que desperta, né, se consegue, a partir desse retorno, verificar que aquele aluno que está ali, né, ávido pelo saber, começa a construir um olhar e uma postura de pesquisar, né, de escutar, de criar uma acuidade e um envolvimento que possibilita esse conhecimento que é próprio, né, que é elaborado, mas que se torna meu, né, porque eu me coloquei nesse lugar de buscar o conhecimento, né, senão ele pode estar lá e não faz efeito nenhum. Exato. Assim, é uma apropriação do discurso. Né, que eu acho que é aí que a pessoa começa a se tornar um profissional. É interessante, enfermagem, né? E uma percepção, uma conscientização a respeito da questão ambiental. Não existe o cuidar, né, que a questão, o mote da enfermagem é o cuidar, né? E não existe cuidar sem pensar no ambiente. Hoje todos os determinantes sociais apontam para o meio ambiente como uma questão fundamental para a saúde. Então, os indicadores hoje de meio ambiente fazem intersecção com os indicadores de saúde, né? Alteração importante, impacto ambiental, altera a qualidade de vida da população do entorno, né? E vice-versa, né? As coisas estão interdependentes. Então, hoje, a questão ambiental tem que estar na boca mesmo do enfermeiro, do psicólogo, não só do gestor ambiental, não só do biólogo, do engenheiro ambiental, mas do advogado, né, da economia, né, economia e ecologia, né, gestão de sistemas. Então, se apropriar do discurso ecológico é se apropriar da sua própria consciência a respeito do mundo que você está.